Havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento os deputados Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, deputado Fabiano da Luz, deputado Márcio Machado, deputado Mauro de Nadal, deputado Napoleão Bernardes, deputado Vonei Weber, que dão quórum a esta sessão. E justificando a ausência do deputado Matheus Cadorim, conforme ofício também aqui, que é o 1645061-2025. Também deixo registro a presença do vice-presidente Alzemir Machado, do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, que deixou para os senhores deputados uma manifestação do Conselho Estadual de Cultura referente a um projeto de lei que tramita nesta casa. Submeto a discussão e votação da ata da 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, que já foi distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Se favoráveis permaneçam como se encontram, fica aprovada, então, a ata citada acima. Na ordem do dia, discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vista, devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira é uma mensagem de veto, o número 0496/2024, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto parcial do projeto de lei número 051/2021, de autoria do deputado Ivan Nates, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Relatoria do deputado Napoleão Bernardes e tem o parecer pela manutenção parcial do veto. Coloco em discussão dos senhores deputados. Não? Como ninguém quer, não há quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado, então, o parecer pela manutenção parcial do veto da mensagem de veto 0496/2024, de autoria do Governo do Estado. Agora, o projeto de lei 0237/2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera a lei número 18.340, 2022, que dispõe sobre diretrizes para a instituição de política pública pelos municípios do Estado, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais de seus territórios, com tecnologia não inferior a 4G, para prever a participação do Estado. Relatoria do deputado Napoleão Bernardes tem um parecer favorável. Coloco em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas deputados. Perguntei na minha assessoria aqui se nós já tínhamos um estudo de impacto financeiro, o que custaria para o Estado colocar essa internet 4G aonde não existe no Estado. A princípio, me falaram que não existe esse estudo, então eu vou pedir vistas para solicitar. Pedido de vistas em gabinete pelo deputado Alex Brasil. Projeto de lei 0145/2023, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a permissão das crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, em todo dia 4 de outubro, de levarem seus animais de estimação para a sala de aula nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina e dar outras providências. O relator foi o deputado Márcio Machado, que tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão, senhores deputados. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o referido projeto. Registrar a presença ilustre aqui do nosso colega e amigo deputado Sargento Lima. Projeto de lei 0267/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera os artigos 4º, 5º, 6º, 11 e 14 da lei número 16.861/2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Ministério Público Estadual, para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, sob regime administrativo especial, nos termos do artigo 9º do artigo 37 da Constituição da República. Relatoria do deputado Tiago Zilli. Teu parecer favorável com emenda modificativa, apresentada pelo deputado Márcio Machado, nas folhas 09 a 12. Coloco em discussão o referido projeto. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado projeto em tela. Projeto de lei agora 0126/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Relatoria do deputado Moacir Sopelsa. Teu parecer favorável. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Momento que cumprimento Vossa Excelência, os colegas deputados que acompanham esta comissão, o público que nos acompanha, presencial através das redes sociais também, televisão. Esse projeto é um projeto importante. É uma pena que ele está ainda aqui na casa desde 2021 e nós não conseguimos fazê-lo sair aqui da Comissão de Constituição e Justiça. O que ele prevê em síntese, né? Quando você sobe a região aqui, principalmente Lages, e vai em direção ao extremo oeste de Santa Catarina, o inverno é muito rigoroso, é frio, e a aglomeração de pessoas em sala de aula, de crianças, facilita a contaminação entre os alunos, né? E o que a gente percebe ao longo de toda essa história, e aí eu lembro o tempo também de estudante, né, do ensino fundamental, ensino médio, mas mais o fundamental, quando uma criança chega na sala de aula gripada, na semana seguinte você pode fazer todas as apostas que todos os alunos estarão gripados. E o que prevê esse projeto? Quando o professor visualiza, ou quando o aluno expressa que ele está resfriado, né, é que ele tenha lá na sala de aula uma máscara para deixar esse aluno e fazer a troca dessa máscara ao longo do período de aula, que com isso a gente vai evitar essa contaminação em massa de todos aqueles alunos de sala de aula. Qual é o custo disso? Para o Estado, isso é um custo muito pequeno para o Estado. Agora, qual é o custo que vai dar para o posto de saúde o tratamento de todos esses alunos gripados? É muito mais elevado. Então, é um gesto tão simples, né? E tão barato para o governo do Estado fazer a aplicação disso. E é uma ação de saúde pública. Se você vai ver alguns países, aí a cultura deles já está impregnada essas ações, né? No Japão, principalmente. No Japão, lá é muito comum as pessoas andarem na rua de máscara, quando elas percebem que elas têm um princípio de algo que pode transmitir, eles mesmos, na espontaneidade, usam a máscara. Então, eu vejo que também o projeto ele é um projeto que leva um recado muito forte também para dentro de casa, né? Essa ação lá em sala de aula. Então, eu propus essa matéria com esse intuito aí para a gente dar uma minimizada nesses casos de contaminação, principalmente no inverno, né, das pessoas transmitirem uma para outra em sala de aula. Então, a essência do projeto é esse. Continua a discussão, deputado Volney Weber. Para contribuir, senhor presidente, né, nobres colegas deputados, a pandemia ela passou por aí. Ela deixou um rastro de destruição, de muito sofrimento, mas também deixou um aprendizado muito grande para nós. E o uso da máscara é um deles, quando que realmente a gente não está bem, está gripado e tal. É até uma questão de respeito com o próximo, com o cidadão, porque você acaba expelindo gotículas e essas gotículas são contaminadas. E por que contaminar o próximo? Por que contaminar? Por que não cuidar da vida, não cuidar da saúde? Então, esse projeto ele só vem ao encontro de melhorar o nosso dia a dia. Então, nesse sentido, deputado Mauro tem todo o meu apoio. Eu gostaria de contribuir também. Eu tenho só algumas questões aqui que a gente está criando regras para um funcionalismo público estadual, que em determinado momento a gente pode estar, então, ocupando o espaço do governo em relação à obrigação do servidor em fazê-lo, algo que a gente está criando como regra aqui. A outra situação, e aí a gente acabou de falar sobre a pandemia, eu fui, na época, o único candidato a prefeito da capital em plena pandemia que não usei máscara, porque eu realmente achava que aquela máscara mais atrapalhava do que ajudava a combater o tal do vírus Covid. E hoje já saiu aí relatórios médicos que comprova que realmente a máscara não impediu nem um pouco o vírus de ir para um lado e para o outro, como ele
realmente aconteceu naquele momento. Então, talvez com a gripe dê certo, né? Não temos estudos aprofundados sobre isso. E naquele momento também a pessoa que não tinha o vírus e usava a máscara para se proteger, na verdade ela não estava se protegendo. Pode ser que aqui no caso inverso, a pessoa que está contaminada com a gripe, ela usando a máscara realmente impeça um pouco a pessoa que está próxima de ser contaminada pelo vírus. Apenas para deixar esses registros e vamos pela aprovação. Continua a discussão. Em votação, então, o projeto de lei 0126/2021, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, fica então aprovado o referido projeto. Passo a palavra ao deputado Mauro de Nadal para a apresentação dos seus trabalhos do dia de hoje. Parecer e voto ao projeto de lei 393/2024, de autoria do deputado Lunelli, altera a lei 6.762, de 20 de maio de 1986, que dispõe sobre o diagnóstico precoce da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito, para incluir, a partir da coleta de sangue em recém-nascidos, por ocasião do teste do pezinho, as informações para fins de integrar o cadastro no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, REDOME, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. A medida tem como objetivo ampliar o número de doadores cadastrados no REDOME, facilitando o encontro de doadores compatíveis para transplante de medula óssea, promovendo maior eficiência na busca por tratamento para pacientes que necessitam deste procedimento. O projeto não impõe novos encargos diretos à administração pública, uma vez que aproveita a coleta já realizada no teste do pezinho, otimizando os recursos disponíveis para ampliar o acesso ao cadastro de doadores. Nesta comissão, nos compete a análise da legalidade, regimentalidade, constitucionalidade, e vejo que esses requisitos todos estão contemplados no projeto. Nada que obste a sua tramitação. Porém, eu vejo que esse projeto vai dar muita discussão no mérito, porque a questão de doação é um ato voluntário, ele tem que ser expresso, né? Mas as informações estarão lá. Mas a competente comissão para discutir esse tema é a Comissão de Saúde, e o meu voto na Comissão de Constituição e Justiça é pela aprovação do projeto de lei 393. Parecer do deputado Mauro de Nadal é pela aprovação ao projeto de lei. Desculpa, deputado, o projeto de lei é o 393. 393, de autoria do deputado Lunelli. Coloco em discussão. Só para acrescentar aqui, nós temos um parecer do pessoal da Secretaria de Saúde que alega que esse exame do pezinho vai aumentar em muito o número da coleta de sangue necessário para identificar o que está sendo feito aqui. Então, isso talvez seja um impacto que a gente vai depois ter que refletir sobre a questão da criança, que o exame do pezinho hoje a gente já retira uma quantidade significativa de sangue, e pelo que eles relatam aqui da Secretaria de Saúde, aumenta bastante a questão da coleta. Continua em discussão. Em votação, então, projeto 0393. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado, então, o referido projeto. O presidente me chamou a atenção aqui da ordem de votação das matérias, então agora eu vou colocar direitinho aqui, volto então ao 55. O projeto de lei 55/2025, eu estou requerendo o apensamento desse projeto ao projeto 574 de 2024. O 55 dispõe sobre a transferência de créditos de energia elétrica originados de sistemas de geração distribuída a partir de fonte solar fotovoltaica para a unidade consumidora de titularidade distinta no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor dessa matéria é o deputado Nilson Berlanda, e na nossa reunião passada eu já havia feito um voto no projeto 574, né? Que está em vista. Algum deputado pediu vista, não me recordo quem foi que pediu vista dessa matéria. O deputado Alex. Então, o que eu estou requerendo aqui é o apensamento desta matéria àquele projeto, porque a matéria é idêntica, o texto é idêntico, né? Observando os artigos deste projeto de lei, percebe-se que este é conexo com o projeto de lei 574/2024, cujo projeto já proferi parecer
E está com vista o deputado Alex Brasil. Então, meu voto é pelo apensamento. Pedido do deputado Maurício Nadal é pelo apensamento do projeto de lei 0055/2025 ao projeto de lei 574/2024, de autoria do deputado Nilson Berlanda. O 574 é de autoria do deputado Nilson Berlanda? Não, 574 de autoria do deputado... do Nilson Berlanda é o projeto 55. Do Sérgio Guimarães. Então tá, vamos repetir aqui. O pedido do deputado Maurício Nadal é o apensamento do projeto de lei 0055/2025, de autoria do deputado Nilson Berlanda, ao projeto 574/2024, do deputado Sérgio Guimarães. Coloco em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o apensamento. Parecer e voto ao projeto de lei 215/2024, de autoria do deputado Lunelli, isenta de taxas a expedição de segunda via de documentos a vítimas de catástrofe natural. Esse projeto já estava para análise da deputada Ana Campagnolo, que à época requereu diligência à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, ao DETRAN, à Corregedoria-Geral de Justiça, à Secretaria de Estado da Fazenda e à Associação dos Notários e Registradores do Estado para manifestação quanto à matéria, o que foi aprovado no âmbito desta comissão. Então, todas essas diligências já retornaram e eu já passo para o voto. Aportou nesta comissão a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, através do parecer 396 de 2024, opinando pela constitucionalidade e legalidade parcial do projeto, discorrendo, no entanto, acerca da inconstitucionalidade formal dos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 3º do projeto de lei 215/2024, por usurpar a iniciativa privativa do Poder Judiciário, cuja fundamentação se transcreve abaixo como parte da fundamentação deste voto. Quanto à isenção, assim transcrevo, quanto à isenção destes documentos, o projeto não se enquadra em nenhuma das hipóteses para as quais se exige a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, e reproduzidas face ao princípio da simetria no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina. No tocante à inconstitucionalidade dos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 3º do parágrafo, do projeto de lei 215/2024, buscou-se a fundamentação do parecer da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através da manifestação do juiz corregedor, juntada aos autos em resposta de diligência. Passo a lê-lo. A Lei Federal número 10.169/2000 estabelece as normas gerais para a fixação de emolumentos em contrapartida dos atos praticados pelos serviços notariais e registrais. Em Santa Catarina, a Lei Complementar 755 de 2019 dispõe sobre os emolumentos no Estado de Santa Catarina, definindo expressamente as obrigações tributárias inerentes à prestação do serviço respectivo. Em que pese o cunho social relevante que o projeto de lei número 215/2024 visa promover, é necessário ressaltar que, infelizmente, tem-se que o documento em questão padece de vício formal que macula o processo na Casa do Povo, uma vez ser competência privativa do Poder Judiciário iniciar o trâmite legislativo da matéria apontada, conforme norma expressa na Constituição Estadual, artigo 83, inciso 4º, a linha D. A propósito, importante destacar que o órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já reconheceu, por exemplo, a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Estadual 10.977 de 1998, a qual conferia isenção de emolumentos de serventias extrajudiciais a determinadas entidades e associações, justamente por se tratar de norma cuja origem foi parlamentar. Então, eu transcrevo toda a ementa aqui desta decisão, e o meu voto no presente projeto de lei é pela aprovação do projeto de lei
E passo a apresentar uma emenda supressiva, retirando os incisos 4º, 5º e 6º do artigo 3º do projeto de lei. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente. Em discussão. Deputado Napoleão. Eu peço vistas em relação a esse projeto. Tá bom. Pedido de vistas, então, do deputado Napoleão Bernardes ao projeto de lei 0215/2024. Parecer e voto ao projeto de lei 420/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, assegura o acompanhamento a pacientes, crianças e adolescentes por ambos os genitores ou responsáveis durante consultas e atendimentos médicos nos hospitais e unidades de saúde das redes públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. A proposta visa fortalecer o suporte emocional e psicológico a crianças e adolescentes em situações de atendimento médico, garantindo maior transparência no tratamento e no acesso às informações de saúde. À época, a relatora da matéria era a deputada Ana Campanholo, também fez aqui um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Saúde e à Procuradoria-Geral do Estado e ao Conselho Regional de Medicina. Passo ao voto. O exame do presente projeto de lei exige uma análise detalhada sobre a sua constitucionalidade formal e material, bem como sobre eventuais impactos na organização administrativa do Estado e no princípio da separação dos poderes. A Constituição Federal de 88 estabelece, no artigo 24, inciso 12 e 15, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde e proteção à infância e à juventude. No âmbito estadual, a Constituição Estadual de Santa Catarina, no seu artigo 9º, inciso 2º, e artigo 10, inciso 15, atribui à Assembleia Legislativa a competência para legislar sobre matéria de interesse do Estado na área da saúde pública e proteção à infância, à juventude e à velhice. No caso concreto, o projeto de lei 420 não trata da estrutura organizacional do Estado, não interfere nas atribuições dos órgãos públicos e não altera o regime jurídico dos servidores estaduais. Por fim, a proposta está em consonância com o artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o direito da criança e do adolescente a um só acompanhante, em consultas e internações, sendo que o projeto amplia esta garantia ao permitir a presença de ambos os genitores, reforçando o princípio da convivência familiar. Desta forma, meu voto é pela aprovação do projeto de lei 420. Deputado Mauro Nadal vota pela aprovação do projeto de lei 0420 e coloca em discussão. Deputado Márcio. Primeiro, cumprimentar o presidente, deputado PP Colasso, os nobres colegas. Esse projeto ele vai ao encontro, além da constitucionalidade e legalidade, de uma proteção da criança, uma proteção das pessoas. Nós tivemos um caso lastimável em Lages, que um ginecologista, por agora uma decisão do Conselho Regional de Medicina, numa liminar, ele suspendeu que ele trabalhasse. Por quê? Ginecologista é denunciado por tocar partes íntimas de pacientes de forma abusiva. Denúncias de violação sexual levam à suspensão do registro e ação do Ministério Público. Então, nós precisamos estar protegendo. Quanto mais proteção nós tivermos da família, melhor vai ser. Porque uma pessoa abusada, o que vai acontecer? Vai criar um bloqueio nessa pessoa. E aí, esse bloqueio ele vai trazer uma consequência gigantesca. Então, nós precisamos atuar. Então, quero parabenizar a relatoria do deputado Mauro de Nadal e solicitar aos nobres colegas que a gente possa aprovar e dar sequência a esse projeto. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0420. Não estava na pauta, presidente, mas eu vou fazer a devolução de vista do PL 306/2024 sem manifestação. Então, registrado a devolução de vistas do deputado Mauro de Nadal ao projeto de lei 0306.
0306/2024, mas ainda há o pedido de vista pelo deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Passo a palavra agora a pedido do deputado Napoleão Bernardes para a apresentação dos seus trabalhos. A pedido do colega. Garantir. Bom dia para todos, presidente, deputado PP, caros colegas, todos que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A nossa pauta inicia com relatório e voto ao projeto de lei 581/2024, visa a declaração de utilidade pública da Associação Autismo Indaial, do município de Indaial. A autoria é do eminente deputado Nilson Berlanda. Nos cabe aqui a relatoria, esse é o relatório. O processo se encontra com integral regularidade processual, todos os documentos conforme a lei regente da matéria. Portanto, o meu voto é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 581/2024. Projeto de lei 0581/2024, de autoria do deputado Nilson Berlanda. O relator vota pela admissibilidade do projeto, que eu coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, fica aprovado o projeto. Relatório e voto ao projeto de lei número 51/2025, de autoria do eminente deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre a criação do programa Sempre Alerta, para o envio trimestral de mensagens de texto SMS com informações sobre a prevenção e denúncia do abuso sexual infantil no Estado de Santa Catarina. Passo ao relatório. Trata-se de uma proposição legislativa de autoria do eminente deputado Fabiano da Luz, que prevê a criação do programa pelo Poder Público Estadual denominado Sempre Alerta, que tem por finalidade o envio de mensagens de texto trimestralmente com informações sobre prevenção, identificação e denúncia do abuso infantil sexual em Santa Catarina. Nos artigos 2º e 3º, o autor detalha o conteúdo das mensagens, objeto do programa, destacando, por exemplo, a necessidade de se fornecer orientações sobre como proceder em casos de suspeita ou confirmação do abuso sexual. Além disso, propõe que a forma de envio pode ser feita por SMS ou por outros meios de comunicação, como o WhatsApp ou Telegram. Segundo a justificativa apresentada pelo eminente autor, o deputado Fabiano da Luz, a iniciativa é necessária tendo em vista os alarmantes dados sobre a violência sexual infantil, já que, entre janeiro de 2019 e maio de 2023, ocorreram 21.400 casos contra pessoas vulneráveis apenas em Santa Catarina. Importante notar ainda que esse número pode ser subestimado, já que se estima que cerca de 90% dos casos não são denunciados. Esse é o relatório. Passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da LESC, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. Inicialmente, é importante frisar a competência concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para legislar sobre proteção à infância e juventude, conforme preconiza o artigo 24, inciso 15 da Constituição da República. Para além disso, entendo que a proposta não encontra qualquer óbice legal e se mostra salutar para a ampliação da conscientização da população sobre o abuso sexual infantil, bem como para combater esse crime bárbaro. Antes posto, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 51/2025, parabenizando o autor pela justa iniciativa e destacando, infelizmente, os cruéis dados de Santa Catarina a respeito desse tema. Portanto, toda a conscientização e informação são muito bem-vindas e é preciso se valer de todos os meios possíveis para fazer realmente um alerta drástico em relação a esse mal, tendo em vista os dados apresentados pelo autor, deputado Fabiano. Portanto, o nosso voto aqui é pela aprovação da matéria. Projeto de lei 0051/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, tem o parecer favorável do relator, deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado o referido projeto. Parecer ao projeto de lei 46/2025. Eu passo ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar da eminente deputada Ana Campanholo, que altera a Lei 18.531/2022 para instituir a Semana Caetano de Conscientização sobre a Distrofia Muscular de Duchenne, DMD, no Estado de Santa Catarina, a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 7 de setembro, como forma de homenagear o jovem catarinense Caetano Ramos da Silva, residente em Itapoá, e que aos 17 anos enfrenta DMD com resiliência e garra. Na justificativa, a autora, a deputada Ana Campanholo, destaca a relevância da conscientização sobre a distrofia muscular de Duchenne, doença genética rara que afeta predominantemente indivíduos do sexo masculino. O objetivo do projeto é ampliar a disseminação das informações sobre essa patologia, que é rara,
seus sintomas, impactos na vida dos pacientes e avanços científicos recentes no tratamento, como terapias genéticas. A proposta também enfatiza a importância de promover a inclusão social das pessoas com DMD, fomentar a pesquisa científica e incentivar o desenvolvimento de novas terapias. Além disso, prevê ações educativas. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da LESC, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Verifico que todos os requisitos da instrução processual foram atendidos conforme os artigos 2º e 3º da Lei Estadual 18.532, de 22. A matéria em análise respeita os princípios constitucionais e não apresenta incompatibilidades com a legislação vigente. A instituição da Semana Caetano de Conscientização sobre DMD fortalece a política de promoção à saúde, inclusão e sensibilização social. Nesse sentido, considero que a matéria em análise se encontra apta para a continuidade da tramitação, inclusive no que tange a análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 46/2025. Projeto de lei 0046/2025, de autoria da deputada Ana Campagnolo, tem o parecer favorável pelo deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, fica aprovado o projeto. Passo ao parecer ao projeto de lei 477/2024, que também é análogo à matéria anterior. Inicialmente, o relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar, iniciativa do deputado Alex Brasil, e visa disponibilizar na rede pública do Estado de Santa Catarina o exame CPK aos recém-nascidos, com o objetivo de diagnosticar precocemente a distrofia muscular do Duchenne, DMD. Na justificativa, o autor, deputado Alex Brasil, destaca a gravidade da DMD, uma doença neuromuscular genética progressiva e irreversível, com predominância em indivíduos do sexo masculino. A proposta também enfatiza a importância da ampliação do acesso ao exame de CPK na triagem neonatal, visto que atualmente o diagnóstico da DMD no Brasil ocorre em média, infelizmente, entre os 3 e 7 anos e meio de idade, o que compromete as chances de um manejo clínico mais eficaz. A inclusão do exame na rotina dos hospitais e maternidades conveniados ao SUS permitirá a detecção precoce da doença, possibilitando encaminhamentos mais ágeis para a confirmação diagnóstica e o início de terapias especializadas. Ainda foi apresentada a emenda supressiva pelo autor ao projeto de lei, ficando suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei original. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, nos cabe a essa comissão a análise da proposição quanto a aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa. A proposição encontra-se formalmente adequada, sendo apresentada sob a forma de projeto de lei ordinária, espécie legislativa compatível com o tema tratado. Ademais, não há usurpação de iniciativa privativa do Poder Executivo nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição do Estado e do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado. No aspecto material, o projeto encontra respaldo na competência legislativa concorrente dos entes federativos para legislar sobre a proteção e a defesa da saúde, conforme disposto e consagrado no artigo 24, inciso 12 da Constituição da República. Nesse sentido, considero que a matéria em análise se encontra apta para a continuidade da tramitação, inclusive no que tange a análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Portanto, ante com o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 477/2024, com a sua respectiva emenda supressiva apresentada pelo próprio autor. Supressiva. Projeto de lei 0477/2024, de autoria do deputado Alex Brasil. Tem o parecer favorável do deputado Napoleão Bernardes. Esse projeto de lei tem uma emenda supressiva apresentada pelo próprio autor. Coloco em discussão. Deputado Alex. Presidente, só para contribuir, temos nesse projeto a chance de mudar a vida de muitas famílias, pois, como bem disse o nobre colega deputado Napoleão, esses exames, geralmente, o diagnóstico ocorre quando a criança, ali já está com 3 a 7 anos de idade e fica muito difícil, prejudica ainda mais o tratamento de uma doença que já é complicadíssima para se tratar. Então, quando a gente consegue incluir esse exame já no exame do pezinho, e até diferente do projeto anterior do deputado Lonelli, que a gente aprovou, que foi diagnosticado ali, ou relatado pela Secretaria de Saúde, que vai aumentar muito a quantidade de sangue a ser coletada, nesse já não é o caso, é uma quantidade mínima, mas que vai realmente alterar as condições para que as famílias que tenham esse problema em casa possam tratar os seus filhos. Então, diante disso, eu peço aos nobres colegas pela aprovação.
Continue a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado. Senhor presidente, passo ao relator e voto ao projeto de lei 213/2022. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar e iniciativa do deputado Gessé Lopes, que propõe a redução pela metade do valor cobrado por hora de cada policial militar disponibilizado para serviço de segurança preventiva em partidas amadoras e profissionais de futebol, bem como a destinação dos recursos arrecadados para o batalhão da Polícia Militar responsável pela respectiva prestação de serviço. Após a manifestação dos órgãos consultados para diligências, o autor apresentou emenda modificativa para adequação às recomendações da Gerência de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda. Com fundamento no artigo 183 do Regimento Interno da LESC, o projeto foi arquivado ao término da legislatura, sendo posteriormente desarquivado e redistribuído à minha relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, oportunidade em que emiti parecer favorável ao projeto de lei. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, o parecer do relator também foi favorável. Na Comissão de Segurança Pública, o deputado Tiago Zilli apresentou uma emenda substitutiva global que acolheu a emenda modificativa proposta pelo autor inicialmente, além de suprimir o artigo 2º do projeto e ajustar a respectiva emenda. Em razão das alterações propostas, o projeto de lei retornou a esta Comissão de Constituição para análise da emenda substitutiva global, conforme dispõe o artigo 144.3, parágrafo único do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144, parágrafo único do Regimento Interno da LESC, a proposição emendada nas comissões retornará à Comissão de Constituição e Justiça para o exame da constitucionalidade e legalidade e à Comissão de Finanças e Tributação, quando houver aspectos financeiros ou orçamentários, as quais terão prazo de 2 reuniões ordinárias cada para apreciar as emendas. Considerando a adequação à técnica legislativa promovida pela emenda substitutiva global apresentada pelo relator Tiago Zilli no âmbito da Comissão de Segurança Pública, eu entendo que o referido projeto de lei está em conformidade com o que dispõe o regimento interno. Diante do exposto, considero que a matéria se encontra apta a prosseguir sua tramitação, especialmente no que tange à análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Antes exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei número 213/2022. Projeto de lei 0213/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. Ele retorna a esta comissão para analisar a emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Segurança pelo relator Tiago Zilli. Seria isso, né, deputado? Isso. E que tem a aprovação da emenda substitutiva global pelo relator do projeto, deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Em votação, os deputados... Para discutir ainda. Só para tirar uma dúvida, deputado Napoleão, Vossa Excelência, é o relator da matéria. A questão da redução da taxa, houve alguma alteração? E o direcionamento direto, eu vejo que o projeto direciona esta arrecadação aos batalhões da Polícia Militar. Esses dois itens, eles permanecem conforme a vontade do autor ou houve modificação no substitutivo? Permanecem como a vontade original do autor. Eu vejo um pouco complexo fazer esse direcionamento do recurso direto para os batalhões, só se houver uma compensação por parte do governo, porque esse recurso vai ter que chegar para o Caixa Geral do Governo do Estado, né? Aí tem toda aquela discussão que vem novamente, né? Que é a repartição com os poderes, e aí vai, a discussão vai ampla, como foi o caso quando o governador Luiz Henrique criou aquele fundo que direcionava para o esporte, para o lazer, para a cultura, né, um determinado percentual do ICMS do Estado de Santa Catarina, e depois acabou caindo em uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, enfim, a análise deve ter sido já criteriosa por Vossa Excelência como um estudioso dos termos jurídicos, né? Continue em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0213 com a sua emenda substitutiva global, apresentada na Comissão de Segurança e agora discutida aqui nesta comissão. Agradeço ao deputado Napoleão Bernardes. Passa a palavra ao deputado Márcio Machado. Aí sim, hein? Começou hoje a colheita do pinhão.
Pessoal, então, mais uma vez, ratifico meus votos de apreço e estima aos nobres colegas. Dou boa-vinda ao deputado Lima, Sargento Lima. Primeiro projeto que vou relatar é de vossa autoria. Projeto de lei, presidente, é o 223 de 2023, que dispõe sobre autorização para sepultamento em área privada. O objetivo permite que famílias possam sepultar seus entes queridos em terrenos privados. O autor fez uma emenda para delimitar somente permissão em terrenos rurais. Então, observando as dimensões regulares do jazigo e as normas de licenciamento ambiental, urbanístico e sanitário, justificativa, regulamentação da prática existente. A prática de sepultamento em áreas privadas já ocorre de forma clandestina em Santa Catarina, especialmente por famílias que dependem da terra como meio de subsistência. Segurança jurídica. O projeto visa regulamentar essa prática, garantindo a segurança jurídica e normatização. Análise e admissibilidade. Conformidade constitucional. O projeto respeita as regras municipais de licenciamento ambiental, urbanístico, bem como a fiscalização pelos meios sanitários competentes. Competência concorrente. A matéria se insere dentro da competência concorrente do Estado e dos municípios, conforme o artigo 24 da Constituição Federal, que permite legislar sobre meio ambiente e saúde pública. Conclusão. Conclusão é sobre a admissibilidade do projeto pela constitucionalidade. Voto pela admissibilidade com emenda modificativa apresentada pelo próprio autor. Em discussão, projeto de lei 0223 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima, com o parecer favorável do autor, Márcio Machado, do relator, com emenda modificativa. Em discussão? Tem a vontade, deputado. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor presidente, Na colegas sequência, me deputados. inscrevo. Aproveitar a presença aqui do autor, o deputado Sargento Lima, porque é uma matéria, de certa forma, delicada para nós aqui julgar ela, né? Porque na Ásia até existe uma tradição. No Vietnã, por exemplo, nas propriedades rurais, é costume sepultar, fazer um túmulo para os entes ao lado da propriedade. Alguns fazem no meio da roça, porque eles têm uma crença de que o espírito, ao voltar ali à sua propriedade, vai encontrar o seu corpo, né? Na Indonésia, eles constroem os templos na frente da propriedade, que é para demonstrar adoração àquele ente querido. Aqui no Brasil, nós sabemos que para você regularizar um cemitério, para quem já foi prefeito aqui, vários colegas já foram, é uma encrenca do tamanho do mundo. Questão ambiental, legal, de distâncias, desde por onde a água corre para não passar lá por dentro, é uma situação muito criteriosa. E no interior é um pouco diferente. Cemitérios são menores, normalmente foram áreas doadas por ex-proprietários de terras, né? Mas aqui nós temos uma comercialização de terras mais constantes do que na Ásia, né? Então, hoje a propriedade é minha, eu vou enterrar o meu pai aqui, mas amanhã eu saio, me mudei, quem vai comprar não vai querer aquele túmulo ali. Então, eu não sei, e por isso que eu até quis falar antes do Sargento Lima, porque ele é o autor da matéria, que esses são alguns temas assim que nos remetem a preocupar essa questão. Primeiro, como é que a legislação vai prever isso, a parte ambiental, a parte legal, e depois a prática da situação de como é que você operacionaliza um projeto como esse, de que ele tenha um sentimento humano, digamos assim, o meu pai faleceu aqui, sempre a vida toda nessa propriedade, eu quero que ele seja sepultado aqui. Mas na prática disso acontecer no Brasil, eu acho que ainda é um caminho longo para a gente trilhar, né, Sargento Lima? Então, até para a gente entender um pouquinho mais, porque houve esse substitutivo depois, houve uma emenda proposta pelo autor, isso? Essa questão, deputado Fabiano, de vender a terra para um terceiro, eu não vejo problema, porque ele pode mesmo requerer que seja retirado dali e levado a um cemitério público, por exemplo, né? E aí já a propriedade fica à disposição do novo comprador, né? Mas eu não sei se o projeto prevê, porque mesmo esse sepultamento ele deve seguir os critérios, né? Funerária, com todas as licenças da funerária, os padrões, como se fosse um cemitério público, ser colocado também lá na propriedade privada, eu não vejo problema. É uma disposição que a maioria das vezes ocorre em vida, né?
O cidadão quer que seja enterrado na propriedade dele, lá no interior, tal lugar. Eu não vejo problema para tramitar a matéria. Pode colaborar, presidente. Deputados, eu também vou fazer uma pergunta sobre essa questão que o deputado Fabiano colocou sobre a autorização ambiental, funcionamento dos cemitérios, se isso influencia nessa questão. Com a palavra, por favor. Senhor presidente PP Colasso, demais deputados, quero primeiro já partir agradecendo a relatoria do eminente deputado Márcio Machado, e realmente fiz questão de estar hoje aqui na comissão e evocar essa oportunidade que o autor do projeto tem de se manifestar. Esse projeto ele é fruto de um estudo em relação à pergunta do presidente, os levantamentos em relação à questão sanitárias do que foram envolvido ali. Ele não tem um registro de monta do impacto sanitário devido à pouca incidência ínfima diante de outras ações que possam causar impacto sanitário talvez até mais agressivo. Por exemplo, dono de um aviário, ele para de funcionar a energia elétrica ali, morre 150 mil aves, nós vamos estar enterrando ali 3 toneladas de aves num terreno. Então, o impacto não se compara de um ser humano e de forma esporádica, né? Tendo um longo prazo de tempo entre um e outro, né? Essa foi uma constatação feita. Então, ela está muito distante daquilo. Ou então, os restos de abatedouros, enfim, o que constantemente acaba se acontecendo, carnes que estragam dentro de um freezer, enfim. Então, é ínfimo tentar se comparar isso ali. E na Comissão de Constituição e Justiça foi onde a gente teve uma discussão anteriormente ali, uma boa conversa com o deputado Márcio Machado, né, que, de forma muito inteligente, conseguiu ver que a gente não interfere em legislação municipal de forma alguma, simplesmente a gente autoriza a possibilidade de assim legislar. Quanto ao questionamento do deputado Mauro de Nadal, também foi uma preocupação nossa, todas as tratativas que acontecem, como se fosse um falecimento que tem que ser acompanhado, inclusive pelo Instituto Geral de Perícia, agora pela nossa Polícia Científica, enfim, passa por todo aquele trabalho. O acionamento de funerária não interfere no trabalho dela de forma alguma. O que a gente faz é criar, dentro com essa legislação, dar oportunidade para aquelas pessoas que querem criar vínculo afetivo com a terra que vivem. Simplesmente isso. Esse é o condão, né? A pessoa muitas vezes ela vai criar um vínculo tão forte com aquela terra, e isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Canadá, vários países da Europa, vários países da Ásia. Justamente ela tem esse direcionamento de fortalecer o vínculo afetivo com o torrão onde que você mora. Por exemplo, ninguém vai se desfazer de uma propriedade por motivo que seja, né? Talvez aquilo seja uma forma motivadora de levar o indivíduo a lutar mais pela sua terra, a tentar mais uma vez, após uma colheita frustrada, uma crise financeira, de se desvencilhar daquele pedaço de chão. E a gente sabe que a pessoa, sim, cria vínculo afetivo, tanto que é nas nossas memórias afetivas de criança, a gente é da casa do opa, da oma, do nono, da nona, do vovô, da vovó, e esse vínculo afetivo ele se torna cada vez mais forte com a sua terra. Um povo que despreza a sua memória cultural e suas memórias afetivas, ele está fadado ao fracasso e a se dissipar como nação. Então, esse é um pedido ali, como eu disse, mais pela parte técnica, que envolve diretamente aqui, de forma nenhuma interfere na legislação e competência do município. Presidente, eu só gostaria de questionar o deputado Márcio, porque nós temos aquele enunciado da comissão que projetos autorizativos eles seriam transformados em indicação. Se corrigiu isso no projeto? Não, o que acontece? Quando nós autorizamos o Poder Executivo a fazer alguma coisa, nesse caso, a gente está autorizando a pessoa a sepultar. Ele não é obrigado a sepultar. Então, não, eu tenho um terreno, meu pai faleceu. Não, eu sou obrigado a sepultar. Não, eu quero sepultar. Eu, por exemplo, quero ser cremado. Quero ser cremado. Então, eu não quero, né, estar em qualquer lugar lá, né? Então, ou seja, de repente só a troca do termo, né, autorizar por permite com que a pessoa, né, o autorizar fica algo assim meio... Sim. É por causa do enunciado, tem um enunciado
Acho que é de 2012 esse enunciado. Não pode autorizar, nesse caso a gente não está misturando o poder de Estado. Mas se eu não vejo problema, mas agora a gente poderia fazer essa alteração, mas ele está autorizando ao sepultamento. A questão de autorização, no que nós discutimos muito aqui, por exemplo, autorizo o chefe do Poder Executivo a tal coisa. Né? Então, nós estamos interferindo com uma indicação bonita como projeto de lei. Né? Então, nesse caso, eu não vejo nenhum óbice, se caso os deputados entendam que necessite. Não, nesse caso, como é na área rural, a gente tirou a área urbana para não interferir no artigo 32. Onde ele tem autonomia. Então, a gente colocou aqui, declara que tem toda a questão da legislação, respeitar a legislação municipal, ambiental, vai ter que ter autorização também. Não é, ele está nesse primeiro momento, ele tem direito a enterrar no seu terreno particular, mas numa área rural. Continue a discussão. Coloca, então, em votação. Projeto de Lei 0223/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que tem a relatoria favorável do deputado Márcio Machado, com emenda modificativa. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o referido projeto. Bola. Parabéns aí, deputado Sargento Lima. Tem outro projeto, presidente, na minha relatoria, do deputado Gessé Lopes, que institui penalidades administrativas às pessoas que organizarem, participarem, contribuírem com a Marcha da Maconha e outras ações que fazem apologia ao uso de drogas ilícitas no Estado. Então, o deputado Gessé Lopes estabelece como objetivo penalidades administrativas para ações que promovam o uso de drogas ilícitas, visando preservar a ordem pública e segurança. Justificativa: impacto do uso de drogas. Então, o uso de substâncias ilícitas causa problemas como deteriorização das áreas públicas, aumento de criminalidade, precariedade dos ambientes, interesse público. Diversos órgãos, instituindo a Polícia Científica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, manifestaram-se favoravelmente ao projeto, destacando que ele atende ao interesse público. Admissibilidade: conformidade constitucional, o projeto está em conformidade com a Constituição Federal e Estadual, que delegam competência aos Estados para legislar sobre defesa da saúde pública e saúde e ordem pública. Princípios constitucionais: a proposta respeita o princípio da legalidade, judicialidade, regimentalidade, estando apta à tramitação. Então, o meu voto é pela admissibilidade do projeto e continuidade do mesmo. Coloco em discussão o projeto de lei 0074/2024, de autoria do deputado Gessé Lopes, com parecer favorável. Presidente. Do deputado Márcio Machado. Com a palavra o deputado Fabiano. Presidente, eu vou discordar da constitucionalidade lida pelo deputado Márcio Machado. Primeiro, se nós julgar pelo mérito, nós tivemos alguns dias aqui na Assembleia um seminário anti-vacina. É o fim dos tempos, mas a democracia permite que aqueles que defendam façam sua manifestação. Eu não concordo, mas defendo que eles tenham o direito de se manifestar. Como a gente vê manifestações de todos os temas, e a democracia permite isso. Agora, se nós analisar a constitucionalidade dessa matéria, eu lembro aos senhores que no ano de 2011, em decisão unânime, 8 votos, o Supremo Tribunal Federal liberou a realização dos eventos chamados Marcha da Maconha, que reúne manifestantes favoráveis à descriminalização da droga. Para os ministros, os direitos constitucionais de reunião e de livre expressão do pensamento garantem a realização dessas marchas. Celso de Mello explicou que a mera proposta de descriminalização do determinado ilícito penal não se confunde com o ato de incitação à prática do delito, nem com o de apologia de fato criminoso. O debate sobre a abolição penal de determinadas condutas puníveis pode ser realizado de forma racional, com respeito entre interlocutores, ainda que a ideia, para a maioria, possa ser eventualmente considerada estranha, extravagante, inaceitável ou perigosa, ponderou ele. O projeto de lei propõe instituir penalidades administrativas para pessoas envolvidas na organização, participação, apoio,
com multa no valor de um salário mínimo, dobrando em caso de reincidência em 12 meses, e a aplicação da multa não exclui penalidades criminais. Ou seja, no meu entendimento, esse projeto, se ele for aprovado, ele vai colocar o governo do Estado numa saia justa, porque o governo vai ter que, através da Procuradoria-Geral do Estado, vetar essa matéria pela sua inconstitucionalidade, que é o mesmo que nós estamos agora expondo os colegas a votar a inconstitucionalidade dele. Então, para evitar essa saia justa dos colegas e do governo também, eu peço vista em gabinete, presidente. Pedido de vistas, deputado Fabiano da Luz. Continua com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 1 de 2025, que institui a rota religiosa Caminhos do Santuário em Santa Catarina. Projeto... Deputado... Só um pouquinho. Ok. Deputado Lunelli. Objetivo, criar a rota turística religiosa nos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Luiz Alves, Ilhota, Gaspar, Brusque, Nova Trento. Justificativa. Importância do turismo religioso, destaca-se o fluxo de romeiros e a valorização de atrativos locais. Na realidade, presidente, o que eu estou solicitando para poder trabalhar um pouco mais a pedido é necessidade de diligências, solicitando manifestações técnicas da Secretaria de Estado do Turismo e do Grupo de Trabalho Turismo Religioso. Pedido de diligência, projeto de lei 0001/2025, de autoria do deputado Lunelli, pelo relator Márcio Machado. Coloca em discussão, em votação. Se favoráveis, permaneça como estão, fica aprovado. Obrigado, presidente. Outro projeto de lei, número 11 de 2025, da lavra do deputado Lucas Neves, no qual ele busca alterar a Lei 17.292, de 2017, para equiparar a pessoa diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, a pessoa com deficiência. Então, ele faz um arrolado da importância e a necessidade dessa alteração, haja vista que essa diabetes exige um controle constante da glicemia e administração de insulina, impactando a qualidade de vida e funcionalidade dos indivíduos, limitações significativas. E ante o exposto, presidente, analisando os autos, não vi nenhum problema de óbice na legalidade e inconstitucionalidade. Meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de lei 0011/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, tem o parecer favorável pelo relator Márcio Machado. Coloco em discussão. Presidente, Em votação. Desculpa, em discussão. Deputado Fabiano. Desculpa. Eu acho que a proposta ela é interessante. O que me preocupa é que, para ser equiparada a uma pessoa com deficiência, é preciso demonstrar que a diabetes mellitus ela gera uma limitação significativa e duradoura no desempenho de atividades de vida diária, do trabalho ou da mobilidade. Eu sei que nem todas as pessoas que têm diabetes elas vão ter todas essas dificuldades, né? Mas nós considerar toda pessoa que tem diabetes como um deficiente, também nós estamos gerando o efeito contrário nessa lei, né? Que isso pode, lá na frente, prejudicar, inclusive, um portador de diabetes. Então, acho que esse é um assunto, enfim, que a Comissão de Saúde vai ter que discutir. Não vou discutir aqui a constitucionalidade, mas eu acho que na Comissão de Saúde eles vão ter que olhar com mais atenção dessa matéria aí, né? Só para contribuir, eu tenho Não, presidente, eu tenho só uma problemática quando projeto de autoria do deputado Lucas Neves, que ele joga a minha comunidade contra a minha pessoa. Então, traz um transtorno muito grande. Mas não só disso, de várias outras demandas. Então, quando tem um projeto que, de fato, tem um impacto significativo financeiro muito alto, aí eu pego, faço uma diligência, jogo as pessoas contra a minha pessoa. Daí vai lá um monte de gente, Márcio Machado, você é contra? Eu falei, não, estou só buscando. Então, até peço a Vênia que quando não mandar mais para mim projetos dele, porque me traz um transtorno muito grande. Não, eu estou sendo honesto. Eu tive um problema aqui, eu vou colocar no Conselho de Ética, sobre a questão do javali. Pô, eu sou a favor da caça do javali, contra a caça dos animais. Aí foi um cidadão, um fake, colocou lá, o Márcio Machado é a favor da caça. O cara foi lá, não, ele é a favor, que só porque...
Que é isso? A minha mãe foi num velório, o cara intimou a minha mãe que eu era a favor da caça, que eu era contra a caça de javali. Eu fui ameaçado 11h30 da noite, chegando de viagem. Um cara me ligou, falou que ia me pegar e me matar, porque ele caçava os animais e queria ver quem que ia contra ele. Então, é um transtorno muito grande, eu vou falar hoje na tribuna, mas enfim, qualquer coisa é questão, tipo, virou um negócio, tipo, coisa de moleque, rapaz, nunca vi um troço desse. Está registrado. Não, mas é fogo na roupa, como diria minha avó. Fogo na roupa. Fogo na roupa? Imagine. Mas, voltando ao tema, é delicado, né? Porque É delicado. o diabetes vai querer se considerar um Isso aí, deficiente. é onde eu ia chegar. A questão aqui, eu acho que o deputado Fabiano colocou a questão de considerar essa questão do diabetes, que ele seria discutido aqui na constitucionalidade ou na Comissão de Saúde, né, no mérito. Então, eu vou pedir vistas desse projeto. Tá? Pedido de vistas do projeto de lei 0011 por esse deputado. E até porque eu iria sugerir aqui, presidente, nós temos vários projetos aí que estão tramitando que têm esse mesmo objetivo. Quem sabe juntar todos esses projetos para uma análise única, né? Num mesmo relator. Sim. E a manifestação ali a gente vai, diante da questão, evitar. Tá? Presidente, então, dando continuidade aqui, o projeto de lei número 14 de 2025 institui a temporada da colheita da pitaia de Cerro Negro, autoria do deputado Nilson Berlanda. Então, de fato, tem uma produção muito forte agora no Cerro Negro. Esse fruto que realmente está trazendo diferencial na cidade. Então, o meu voto é pela admissibilidade e da continuidade do mesmo. Projeto de lei 0014 de 2025, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Tem o parecer favorável do relator, deputado Márcio Machado, coloca em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o referido projeto. Presidente, também o projeto de lei número 27 de 2025, da lavra do deputado Sérgio Guimarães, que propõe a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Bem-Estar Animal e da outras providências. Fiz uma emenda substitutiva global, porque ele faz uma alteração no Código Estadual de Proteção para não prejudicar outros atos normativos já lá inseridos. E o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de lei 0027 de 2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães. Parecer favorável do relator deputado Márcio Machado, com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o referido projeto. Tá, o último projeto na minha alçada é o projeto de lei complementar número 21/2024, de autoria do Governo do Estado, sobre a alteração do regime previdenciário complementar. Objetivo: extensão do prazo de adesão. A adesão era até agora, dia 30/9 deste ano. O governo solicita a alteração para até 30 de setembro de 2026, o prazo para que os servidores possam optar por aderir ao plano de benefícios de previdência complementar na condição de participantes patrocinados. Majoração do benefício especial, permitir que o Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas possam aumentar o valor do benefício especial em até 100%, mediante ato do diligente máximo de cada poder e órgão. Justificativa: fortalecimento do regime previdenciário complementar. As alterações visam atrair mais servidores ao plano, especialmente aqueles que ingressaram no serviço público antes da implantação do regime previdenciário complementar. Benefícios ao Estado: redução futura de despesas com aposentadoria e pensões e atribuição para cada modelo de previdência sustentável. Análise da admissibilidade, conformidade constitucional. O projeto está em conformidade com artigos 40 e 202 da Constituição Federal, que estabelecem a competência para instituir regimes de previdência complementar. Princípio da legalidade, juridicilidade. Então, o meu voto, presidente, é pela admissibilidade do mesmo.
Coloco em discussão o projeto de lei complementar 0021/2024, de autoria do governador do Estado, com parecer favorável. Deputado Márcio Machado. Tem emenda não, né? Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanentes como estão, fica aprovado o projeto de lei complementar em questão. Agradeço, deputado Márcio. O deputado Alex Brasil teve que se ausentar, então retirou de pauta as suas relatorias. Passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Não, senhor presidente, colegas deputados, eu estou retirando de pauta a PEC 0009 do deputado Ivan Nates, que a equipe dele pediu para retirar e hoje ele pediu para recolocar, então, no rebu eu estou retirando. Senhor presidente. E vou passar aqui também ao ofício 0030/2023, de autoria da entidade social que dá Associação Cultural Brasil-Japão de Curitibano, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública em razão da alteração de sua sede. Trata-se de ofício no qual a Associação Cultural Brasil-Japão de Curitibanos pretende alterar da lei que a declarou de utilidade pública estadual em virtude da mudança de sua sede para o município de Frei Rogério. Examinando os autos, verifico que a entidade encaminhou a documentação solicitada nos termos do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 5º da lei que rege esta matéria. Diante do exposto, voto no âmbito desse colegiado pela continuidade da tramitação do ofício 0030/2023 na forma do projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça nos termos da proposta em anexo. Coloco em discussão o ofício 0030/2023 com parecer pela admissibilidade do deputado relator Fabiano da Luz. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado. Eu tenho aqui também o projeto de lei 0565/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o artigo 5º e o artigo 8º da Lei 7.543, de 88, para incluir no rol de isenções do IPVA os veículos 100% elétricos de até R$ 150 mil e os ônibus elétricos utilizados no transporte coletivo urbano e da outras providências. Na justificativa do autor, ele cita a melhoria da qualidade do ar, a redução dos custos operacionais para as concessionárias de transporte público, o aumento da eficiência energética e o maior conforto para a população entre as razões que justificam a presente proposição. Na análise da matéria, quanto aos aspectos que cabem a esta comissão, no que se refere à constitucionalidade, entendo que o projeto de lei está alinhado à ordem constitucional, uma vez que a competência para legislar sobre o IPVA está previsto no artigo 155 da Constituição Federal, atribuindo aos Estados e ao Distrito a prerrogativa de instituir e disciplinar o imposto. Do mesmo modo, no tocante à constitucionalidade, sobre o aspecto material, a matéria está em linha com os dispositivos constitucionais que estabelecem a competência da União, Estados e Distrito. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da matéria. Em discussão, projeto de lei 0565/2024, de autoria do deputado Pedro Baldiceira. Presidente, vou solicitar vista, para que a gente possa fazer um encaminhamento para o governo, para uma melhor análise. Pedido de vice, deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Com a palavra, o deputado Vonei Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados. Tenho o PL 0010/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores de fumo, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto foi apensado o PL 0038/2023 e o PL 0276/2024. A proposta ela define a classificação como análise técnica baseada em parâmetros de qualidade, com a finalidade de determinar o preço pago ao agricultor. Prevê ainda a possibilidade de arbitragem consensual entre as partes em caso de divergência quanto à classificação e estabelece que as despesas decorrentes do processo classificatório serão de responsabilidade da empresa adquirente. Vale lembrar aqui que esse projeto ele já está na casa, como bem falado, projeto número 10/2023. No Rio Grande do Sul, um projeto com o mesmo objeto, né, onde lá já se sacramentou em lei, a lei de número 15958
também do ano 2023, o qual, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tão logo foi contestado e virou uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação tramitou e, enquanto ela estava tramitando, esse projeto aqui em Santa Catarina, em reuniões que fizemos por diversas vezes com o setor fumageiro, sendo ele as empresas compradoras e também a FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do nosso país, eles vieram sempre de forma consensuada, equilibrada e tal, discutir esse assunto. Então, chegou-se ao entendimento que a gente seguraria esse projeto nesta casa, até então a ação de inconstitucionalidade pudesse ser apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e aí, posteriormente a isso, a gente colocaria esse projeto novamente em discussão aqui nesta casa. Pois bem, o projeto, a ação lá, ela foi julgada improcedente, então se declarou constitucional o projeto. Sendo assim, as empresas acreditariam que isso também traria um grande transtorno às empresas fumageiras, porque a classificação teria que ser feita no paiol, lá na propriedade, mas eu não enxergo desta forma. E por isso que eu construo o meu voto, o meu relatório, dando a oportunidade da admissibilidade desta matéria aqui nessa casa. Sabemos nós que todo o segmento onde tem o comprador e tem o produtor, ambos conhecem o seu produto. Ambos sabem o que está comprando, conhecem muito bem a classificação, conhecem muito bem o tipo, assim como é na batatinha, assim como é no feijão, assim como em outros tipos. E quem trabalha com fumo, o próprio produtor de fumo sabe da qualidade do seu produto, ou, então, numa safra de não ter a qualidade esperada, mas quem compra também conhece muito bem, no olhar o produto, pegar na mão, ou se porventura tiver deficiência, que pega uma lupa dentro de um paiol de um produtor e vá ali buscar a identificação daquele produto, da sua qualidade, para buscar ali sim a sua classificação. Então, se alegava as fumageiras, tem que criar um laboratório, e esse laboratório tem que ser deslocado para cada produtor para fazer a classificação lá no paiol. Eu penso que não há necessidade disso. Eu penso que o fumicultor ele tem que também ter o respeito e o direito de saber qual o valor vai ser pago no seu produto antes de carregar, passar um sacrifício de carregar todo esse produto em cima de um caminhão, pegar quilômetros e quilômetros de estrada, caminhar até na direção da fumageira, e lá, quando o caminhão já descarregado, você ter a classificação, e muitas vezes você não concordar com aquela classificação naquele dia, e o que fazer? O que fazer se toda a safra de um ano inteiro, de uma família de produtor rural, está concentrada naquele momento já no pátio ou no chão da fábrica da fumageira? Vai carregar de volta essa despesa, o transtorno, a insegurança? Então, nós não podemos deixar o nosso fumicultor à mercê simplesmente da decisão de um comprador, mas sim que o comprador se dirija até a propriedade do produtor, ali faça a classificação, ali caracterize a qualidade daquele produto e, numa concordância, haja o carregamento, haja a negociação. Sendo assim, então, o projeto encontra respaldo constitucional e legal. Diante do exposto, eu voto aqui no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei de número 10/2023, fazendo com que a classificação do fumo no nosso estado de Santa Catarina ele aconteça dentro do paiol do produtor. Projeto de lei 0010/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, tem a relatoria com parecer favorável do deputado Vonei Weber. Esse projeto já teve também apensamento dos projetos de lei 0032/2023 e do projeto de lei 0276/2024. Coloco em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Mauro Nadal. Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem a preferência, nós estamos com saudades de ouvir sua voz. Eu acho que Vossa Excelência tem preferência pela idade, né? Mas, senhor presidente, em que pese os argumentos bem contundentes do relator, o deputado Vonei Weber,
é um assunto de extrema importância, principalmente para a nossa região sul do estado, onde temos inúmeros produtores de fumo. Eu vou solicitar a vista desse processo, desse projeto, para uma análise mais profunda. Pode discutir. E agora? Bom, eu analisei a matéria, se o presidente me permite, só para fazer algumas considerações. Eu vi que foram várias diligências também solicitadas, né, nesse projeto, né? Tem a manifestação da SIDASC, que é contra o projeto, alegando que a questão da classificação, né, de produtos de origem vegetal, ela segue uma normatização federal sobre isso, que a gente não pode fazer essa alteração aqui. Nós temos também o Sinditabaco, que é contra o projeto, mas nós temos a FUBRA, que trabalha diretamente com o agricultor e ela é favorável ao projeto, né? Então, vai dar bastante discussão, não tenha dúvida nenhuma, até sobre essa ótica da alegação de que tem que ter um laboratório portátil, mas também não vejo problema, porque o que mais influencia nisso é a luminosidade, né, que vai ter que ser adaptada no momento da avaliação. O peso também vai ter que ter aí uma balança de precisão das autorizadas pelo Inmetro, mas não vejo isso como um problema. Agora, vamos analisar do cunho do agricultor. Esse é um projeto que dá muita segurança para o agricultor, para ele saber realmente o que é que vai ser valorizado no seu produto, né, antes de sair da sua propriedade. Mas também vai ter aquele subterfúgio da própria empresa que vai chegar lá, não, eu compro teu fumo, mas assina aqui essa declaração de que essa análise vai ser feita lá na empresa, não vai ser feita aqui. Aí o agricultor, no afã de receber aí um valor diferenciado, acaba assinando. Então, tem as alternativas e as saídas. Então, eu vejo que essa matéria não tem problema nenhum de nós aprovarmos ela aqui, porque só vai dar um pouco mais de segurança para aquele agricultor que quer ter o seu direito preservado e a avaliação sendo feita lá dentro da sua propriedade. Eu só ia comentar, presidente, que quando a indústria do leite também começou a fazer o teste da qualidade do leite lá na hora de coletar do produtor, e de lá sai a qualidade do leite, e aí depois ele mistura com todos, no caminhão, com todos os demais produtores, né? Também era difícil no começo, como é que fazer, não tem como, e agora é muito simples, vai lá, faz a coleta, já sai o laudo para o agricultor, ele já sabe quanto vai receber no fim do mês. Então, a gente precisa aos poucos ir quebrando essas resistências até para incentivar os produtores, né? Não estou incentivando do fumo, mas estou dizendo que para o produtor, se você não cria uma segurança, um incentivo para ele, vai ser complicado, porque realmente o fumo ele fica lá horas no galpão lá, classificando as folhas, o bacheiro, esse, aquele. 4 ou 5 classificações que ele faz, né? Ele vai para o fardo e vai para a empresa. Agora, o que vai dar, ele nem faz ideia de quanto vai. E vai que no dia o classificador lá na empresa acordou de pá virada e classifica de forma equivocada. Por isso que eu digo, o que faz o produtor nessa hora? Qual é a segurança que ele tem? E está ali toda a história daquele ano, da família inteira, concentrada numa única carga praticamente, e já está lá no chão de fábrica de uma empresa que ele não tem mais o que fazer. E tem que concordar muitas vezes. Não tem outra saída. Então, eu penso que isso é muito injusto, nada contra as fumageiras, nada. As duas partes têm que ir bem, porque não vive o produtor sem a fumageira, não vive a fumageira sem o produtor. Então, tem que ter o equilíbrio. Mas eu penso que nada mais do que justo buscar a classificação dentro do paiol do produtor. Vale lembrar, Fabiano, deputado Fabiano, e deputados, que no ano passado, que houve uma insuficiência do produto aí no mercado, ano retrasado, 2024 foi isso, devido à estiagem e tal, se produziu muito pouco. Aliás, devido às chuvas, se produziu muito pouco. Com muita chuva, a qualidade também não é das melhores. Classificaram tudo com o BO1. Por quê? Porque não tinha fumo. Tá, e aí, na questão da SIDASC, essa classificação, ela foi certa? Não, teria que ter pago bem, porém com a classificação de um produto de não tanta qualidade. Mas todo mundo recebeu os valores aí da classificação do fumo BO1 quando não tinha BO1. Então, eu penso que a classificação tem que acontecer dentro do paiol do produtor para ele ter segurança, como bem falou o deputado Nadal aqui, Mário Nadal. É uma segurança a mais que o produtor encontra, uma vez que toda a sua produção está concentrada dentro de um paiol e então logo levado embora, não tem mais o que fazer. Classificou mal, a receita para aquela família vai vir de forma
diminuída e, com isso, o grande prejuízo instalado. Encerradas as manifestações pelos senhores deputados, ao pedido de vistas, então, o deputado Rodrigo Minotto, ao projeto de lei 0010/2023. Continua com a palavra o deputado Vonei Weber. Tudo diligência. PLC de número 6/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que acresce o artigo 14A à Lei Complementar 831, de 31 de julho de 2023, com o fim de assegurar à pessoa com deficiência o direito de se inscrever no programa Universidade Gratuita em igualdade de condições com os demais candidatos. Verifica-se que a matéria objeto da presente proposição foi devidamente contemplada na Lei Complementar de número 874, sancionada em 15 de janeiro de 2025, por meio do projeto complementar de número 14 de 2024, de autoria do Governo do Estado. Dessa forma, tendo em vista que o objeto do PLC de número 6 de 2024 já foi absorvido pelo ordenamento jurídico por meio de legislação posterior, voto pela prejudicialidade da presente proposição e arquivamento da mesma, por perda de objeto. É o projeto de lei complementar 0006/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz. Relatoria do deputado Vonei Weber ao pedido de arquivamento do projeto, tendo em vista que nós já avaliamos o projeto de lei complementar 0014/2024 no ano passado com o mesmo assunto. Coloco em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado. Até porque a universidade gratuita é uma abrangência 100% dos alunos, aí aqui há uma previsão, uma reserva de 5%. Gratuita é para todos, indiferente se tem deficiência física ou não, então, um objeto totalmente prejudicado. Fica então, aprovado o arquivamento. PL de número 58/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que dispõe sobre a criação do programa Vale Mais, valorização da adimplência legal empresarial no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Aqui, neste caso, solicito diligência à Casa Civil com o encaminhamento da matéria à Secretaria de Estado da Fazenda para que se manifeste sobre a matéria. Desculpa, vamos. O que foi? Senhor presidente. Desculpa. Tá bom. Diligência, senhor presidente. Projeto de lei 0058/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim. O pedido do relator, deputado Vonei Weber, é pedido de diligências. Coloca em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o pedido de diligência. Desculpa, senhor presidente. Que não estava entendendo a sua... Tá bom. PL de número 370, de autoria do deputado Hermes Stein, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de banheiro familiar e fraldário em locais públicos e privados e da outras providências. Do voto. O Estado de Santa Catarina já possui legislação que trata do tema. A lei de número 17688 de 2019, que obriga estabelecimentos comerciais de grande porte a disponibilizar os fraldários, garantindo a infraestrutura necessária para atendimento às famílias. A duplicidade normativa pode gerar insegurança jurídica e dificuldades na aplicação da legislação já existente, além de impactar financeiramente pequenos e médios estabelecimentos que não estavam sujeitos às regras da legislação anterior. Diante do exposto, no âmbito dessa comissão, eu voto pela rejeição por estar prejudicada a sua tramitação e arquivamento do projeto de lei de número 0370/2024. Rejeição, automaticamente arquivamento. Projeto de lei 0370/2024, deputado Emerson Stein, tem a relatoria do deputado Vonei Weber pelo pedido de arquivamento do projeto. Coloco em discussão. A Secretaria de Indústria e Comércio deu favorável, né? Sim. É que já existe uma...
Já existe uma lei... Já existe uma lei estabelecendo. Já existe uma lei, porém, os pequenos estabelecimentos não estão obrigatoriamente na lei anterior a instalar esses fraudários, entendeu? Então, além de existir a lei, aqui se entende que os pequenos estabelecimentos eles podem estar sofrendo aí impactos financeiros, né, e que venham prejudicar suas atividades. Pequenos. Uma mercearia, exigiu um fraudário na mercearia? Continue a discussão. Um pequeno estabelecimento, numa livraria, já quase ninguém compra livro, imagina ainda exigir um fraudário. Continue a discussão, lembrando que o parecer é pela rejeição, pela similaridade de lei já existente e pelo arquivamento do projeto em questão. Continua a discussão, vamos à votação então. Projeto de lei 0370/2024, deputado Emerson Stay. Em votação, parecer do deputado Vone Weber, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica então arquivado o referido projeto. Obrigado, deputado. Por último, agora, apresento as minhas relatorias na manhã de hoje. Primeiro, o projeto de lei 0493/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei número 18.278/2021, para declarar de utilidade pública o grupo de escoteiro Leões de Blumenau. Analisando os autos com os documentos que ora anexo, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais e regimentais e, ante o exposto, então, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0493/2024. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei. Agora vamos ao projeto de lei 0387/2024, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o programa de monitoramento digital contínuo de glicemia no estado de Santa Catarina, fornecimento de aparelho digital de medição e sensor de controle glicêmico para os pacientes com idade entre 14 e 17 anos com diabetes mellitus, tipo 1 e 2, aprimorando o monitoramento e evitando a hipoglicemia das crianças e adolescentes em todo o estado. Sua justificativa, o autor ressalta a importância da monitorização do controle glicêmico como estratégia fundamental para a proteção e defesa da saúde. Destaca ainda que a distribuição dos referidos aparelhos proporcionará melhoria significativa na qualidade de vida e maior segurança às crianças e adolescentes catarinenses em idade escolar. No voto, por tratar-se de matéria que versa sobre saúde pública, especificamente sobre a distribuição de aparelhos de medição e sensores de controle glicêmico em pacientes diabéticos de 4 a 17 anos, matéria que encontra fundamento na competência concorrente dos entes federados, conforme disposto no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, e destaca-se também os artigos 196 da Constituição Federal asseguram o direito universal à saúde e a responsabilidade do Estado na proteção da saúde pública e na redução dos riscos de doenças. Ante o exposto e limitando-se à análise pertinente a essa comissão, manifesto pela admissibilidade do projeto, estando apto a seguir a sua tramitação legislativa. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0387/2024. Agora vamos avaliar o projeto de lei 0428/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o programa de combate ao vício em apostas e jogos de azar no âmbito do estado de Santa Catarina. O autor observa que esse projeto tem como objetivo instituir o programa de combate ao vício em apostas e jogos de azar, conhecido como ludopatia. Para tanto, prevê-se a criação do Cadastro Estadual de Combate ao Vício em Apostas e Jogos de Azar, conforme o artigo 3º, a implementação de um aviso em todas as casas de apostas que operam no Estado, conforme o artigo 4º, e a criação de um dia dedicado à conscientização sobre o problema, conforme o artigo 5º. No voto, com respeito aos aspectos tocantes a esse órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria e, ante o exposto no âmbito dessa comissão, eu voto pela admissibilidade. Coloco em discussão.
Deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, muito brevemente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados e reiterar a reflexão que a gente, como sociedade brasileira, tem que fazer a respeito desse tema dos jogos, das apostas online. Primeiro, olhando como nação, como perspectiva de desenvolvimento para o futuro do Brasil. O que a gente espera do Brasil de amanhã? O que a gente espera em relação à nossa nação? Nós esperamos, é o desejo, eu imagino, de todo mundo que é pai, que é tio, que é avô, que nós tenhamos uma nação próspera, rica, que gere oportunidades, que as pessoas possam se desenvolver. E olha a profunda reflexão que a gente tem que fazer a respeito do futuro do Brasil. O Brasil é um dos países que menos investe, por exemplo, em ciência, tecnologia e inovação. E investir em ciência, tecnologia e inovação, o que significa? É ter oportunidades em relação ao amanhã, é ser um país competitivo em relação ao amanhã. O Brasil investe 1% do PIB em ciência e tecnologia. E quanto que o Brasil joga no ralo em relação às apostas? 1,2% do PIB. Hoje, como sociedade brasileira, no conjunto da sociedade brasileira, vai mais dinheiro para o ralo das apostas do que o país como um todo investe em ciência e tecnologia. O vício em apostas vai levar ao empobrecimento da nação. Ciência e tecnologia, por exemplo, levaria à prosperidade da nação, a mais oportunidades. E olhando do ponto de vista individual, olhando do ponto de vista das famílias, isso aqui é uma pesquisa que me deixou muito chocado. Porque pesquisa também tem o seguinte, tem quem tem vergonha de responder e não assume determinados comportamentos. Isso aqui é de quem teve coragem para afirmar o que já abriu mão de investir o seu dinheiro por causa do vício das apostas. Daquelas pessoas que apostam, 24% já deixaram de comprar uma bolsa, um sapato, um tênis, um calçado para apostar mais. Mas 23% das pessoas assumiram, não tiveram vergonha, assumiram que já deixaram de comprar roupa para poder apostar um pouquinho mais. 19% assumiram, tiveram coragem de assumir que deixaram de comprar alguma coisinha no mercado para poder apostar mais. 19% deixaram de viajar, 15% deixaram de fazer uma refeição fora de casa. Agora, olha aqui, 11% dos que apostam, 11% dos que apostam já assumiram que deixaram de comprar remédio para apostar. E 11% deixaram de pagar contas básicas para apostar. Luz, água, telefonia. Enfim, esse é um tema muito, muito difícil de ser tratado e é preciso enfrentar esse tema de frente. O que está acontecendo com as pessoas individualmente é uma tristeza. São dramas humanos, separação, divórcio, quando não chega ao suicídio. E quando ao conjunto da sociedade, né, como eu disse, né, em relação ao que a gente espera do Brasil de amanhã, é muito pior, porque as perspectivas são terríveis. Então, eu queria fazer, né, enfim, coro a proposição, né, de relatório aqui do nosso presidente, do nosso relator, e pedir a todos aqui a aprovação desse projeto para, como diz o nome do projeto, a gente não dê chance ao vício, não dê chance ao azar. Em tempo, o voto foi pela admissibilidade e tem uma emenda substitutiva global de autoria do próprio autor, tá? Só para questões de adequações do projeto, nada que mude o teor. Primeiramente, eu quero parabenizar aqui o autor, deputado Napoleão, por esta visão, por esta coragem, podemos dizer assim. Por quê? Porque com esse equipamento aqui na mão, as pessoas hoje no futebol estão assistindo futebol e não estão mais torcendo pelo seu time, estão torcendo para que dê um cartão amarelo, para dar um cartão vermelho, que dê um escanteio, que o cara faça o gol e tal. E as propagandas hoje, elas nos mostram que o cara ali ganhou o cartão vermelho e o cidadão, ganhei a aposta e no outro dia a imagem aparece ele lá em Dubai. Como se, tipo assim, vai mudar a vida da pessoa, iludindo as pessoas isso. E eu tenho conversado há poucos dias em casa, na família, exatamente o que você falou. As pesquisas mostram muita gente endividada, muita gente com depressão, muita gente se divorciando, e as surpresas acontecem de um dia para o outro, quando tu pensa que tudo está normal na família, e você vai ver que não está normal quando o corte da energia pega lá no poste, e em casa a patroa, o que aconteceu?
a Acorde Energia não pagou a conta. E não pagou a conta porque apostou e aposta mais ainda, acreditando em o endividamento e a quebradeira de empresas, inclusive. Podemos dizer assim. É preocupante. Então, eu penso que essa questão de aposta, nada contra as bet, não tem? Mas é bet para tudo quanto é lado, né? É bet para tudo, como se fosse uma coisa muito normal isso. E isso eu tenho já caracterizado como um câncer na nossa sociedade. Um câncer que chegou aí na nossa sociedade e que vai matar muita gente. Então, parabéns, deputado, favorável a esta proposta. Presidente, eu só quero contribuir, parabenizar o deputado Napoleão, Vossa Excelência, pela atitude, porque se nós colocarmos isso na proporção nacional, outro dia estava aqui no posto do Banco do Brasil, aqui dentro da Assembleia, e aqui circulam pessoas que são instruídas, estudadas, né? Não sei que cargas d'água chegamos nessa história das apostas lá na fila do banco. Eu disse para ele, mas será que aqui tem muita gente? Ele disse, deputado, o senhor não faz ideia a quantidade de gente que vem aqui para pagar as apostas. Teve pessoas que, inclusive, comprometeram a casa, aqui de dentro da Assembleia. Então, se aqui há essa proporção tão grande, como se comenta, de pessoas que estão endividadas por conta das apostas, tu imagina aí fora das pessoas que facilmente são iludidas na expectativa, na esperança de que ele vai chegar uma hora que ele vai se tornar milionário e ele vai se afundando nessas apostas. Acho que nós precisamos regulamentar isso mesmo. Eu também, só de forma breve, contribuir com esse projeto do deputado Napoleão. Realmente é um assunto muito delicado. E eu também já recebi testemunho aqui dentro da Assembleia que, infelizmente, pessoas perderam até a família, o casamento, perderam podemos dizer assim, um saldo, uma economia que fez ao longo de uns 3 anos, perdeu tudo no mês. E isso é muito triste para quem passa por isso. Eu acho que é um momento, penso que seja o momento mesmo de nós regulamentarmos isso. Está havendo um movimento nacional nas assembleias legislativas também sobre esse tema, para que a gente possa, de alguma forma, impedir que esse assunto evolua. E evoluindo esse assunto, com certeza, trará muitos malefícios à nossa sociedade como um todo. Então, meus cumprimentos, deputado Napoleão, por essa iniciativa. Continue a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0428/2024. O próximo projeto de lei é o projeto 0225/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que é quase do mesmo teor também, relativo ao assunto, que veda ao agente público acesso a apostas, cassinos e quaisquer tipos de jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público e nas dependências de órgãos públicos do Estado de Santa Catarina. Em que pese a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, a proibição do presente projeto de lei não altera o regime jurídico dos servidores públicos, pois não cria ou suprime direitos, deveres ou prerrogativas funcionais. Pelo contrário, a vedação apenas reforça um dever decorrente dos princípios da legalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público, ao tornar mais explícito que é vedado o uso de equipamentos públicos ou de seu ambiente institucional para acessar jogos de azar, apostas ou cassinos online durante o horário de expediente. Vale ressaltar ainda que o servidor público, à luz dos deveres funcionais, já não poderia, de qualquer forma, fazer o uso desses recursos para fins privados, tampouco utilizar o horário de trabalho para acessar plataformas de jogos de azar. A proposta, portanto, não ofende as regras de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois a sua finalidade é tão somente impedir condutas lesivas ao interesse público, conferindo maior clareza e segurança jurídica ao expressar de forma contundente a proibição do uso de equipamentos públicos para jogos de azar ou apostas online em horário de trabalho. Então, antes do exposto, eu voto pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei 0225/2024, que eu coloco em discussão dos senhores deputados.
Senhor presidente, eu até queria fazer uma observação nesses 2 projetos últimos relatados por Vossa Excelência, que a gente também tivesse a iniciativa aqui, junto com as outras comissões, de dar celeridade a esse projeto, né? Trabalhar de forma individual com cada colega deputado que, porventura, seja o relator desses projetos de lei em outras comissões, para que a gente dê celeridade a esse projeto e tenhamos aí a votação em plenário o mais breve possível. Dada a manifestação do deputado Rodrigo Minotto, continua em discussão, projeto em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0225 de 2024. Antes do encerramento, coloco em discussão um projeto extra-pauta de interesse da população catarinense, que é o projeto de lei número 0103/2025, de autoria do governador do Estado de Santa Catarina, relatoria por esse deputado, que altera o artigo 2º da lei número 18.576, de 2022, que dispõe sobre a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos estaduais, CND, para fins de celebração de convênio, contrato ou instrumento congênere entre o Estado de Santa Catarina e os hospitais filantrópicos ou municipais, no caso que menciona. Então, é um projeto que necessita da celeridade por essa comissão e que vá o mais rápido possível ser deliberado em plenário, tendo em vista que é um projeto de muito apoio aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Já foi aqui falado anteriormente do que trata-se o projeto. A matéria foi lida no expediente dia 25 de março de 2025. Observo ainda que o deputado José Milton Schaeffer também apresentou uma emenda modificativa com fito de prorrogar a dispensa no dia 31, e o deputado abriu mão para que pudesse ser avaliado, já que é o mesmo teor, o projeto de autoria do governador do Estado. Cabe a essa Constituição e Justiça, então, analisar nessa fase processual, toda a questão da presente matéria no que toca à sua admissibilidade, à luz dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica e legislativa, ainda sendo inicialmente no que respeita à constitucionalidade sobre a ótica formal e material. Observe que a proposição legislativa em apreço se encontra em consonância com a ordem constitucional vigente, e relativamente aos demais pressupostos de observância por parte desse colegiado, observe que a proposta apenas altera uma lei estadual já vigente. Portanto, a matéria é apta a tramitar nesse Parlamento. Menciono ainda que a prorrogação do prazo de dispensa das CNDs a essas entidades permitirá com que a mesma continue celebrando convênios com o Estado, garantindo aos hospitais filantrópicos e municipais um verdadeiro alívio fiscal. De igual forma, julgo pertinente a emenda modificativa do deputado José Milton Schaeffer para prorrogar a dispensa até 31 de 12 de 2026. Pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 103/2025 e da emenda modificativa da autoria do deputado José Milton Schaeffer. Coloco em discussão o referido projeto. Deputado Márcio Machado. Presidente PP, me diz uma coisa, também está inclusa as emendas impositivas ou só os convênios? Emenda impositiva também, né? Ela é um tipo de convênio, né? As emendas impositivas, a forma de repassar os hospitais filantrópicos é por via convênio, né? Sim. Está incluso. Porque as emendas impositivas são passadas para os hospitais filantrópicos através de convênio. Seria isso, né? Então, estão inclusos também. Em discussão ainda? Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei número 103/2025, com emenda modificativa de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Pergunto, senhores deputados, se há algum assunto ainda a se debater nessa comissão relativo aos atos tratados na manhã de hoje. Como não há nenhum assunto, declaro encerrada a presente sessão.